Sabe, tem um fenômeno simplesmente incrível que acontece no nosso corpo o tempo todo, mas que passa totalmente despercebido. É como se fosse um apagão constante, que, por mais estranho que pareça, é o que nos ajuda a enxergar o mundo com clareza. Vamos entender isso. Pensa num número: 15.000. Essa é a quantidade de vezes, em média, que o nosso cérebro apaga a nossa visão. Todos os dias. É isso mesmo. A cada dia que passa, acontecem uns 15.000 microapagões visuais, e a gente nem se dá conta. Mas aí fica a pergunta, né? Se isso acontece tantas vezes, por que o mundo não parece uma luz de festa piscando sem parar? Por que a nossa experiência de enxergar é tão contínua, tão estável, em vez de ser só uma sequência de flashes de escuridão? Bom, a resposta para isso está num processo neurológico brilhante chamado supressão sacádica. O nome é um pouco técnico, sei, mas a ideia é bem simples. Basicamente, toda vez que os nossos olhos se movem bem rápido de um ponto para o outro, ou até quando a gente pisca, o cérebro meio que aperta um botão de pausa na visão. E eles faz isso para evitar que a gente veja tudo borrado ou escuro. A melhor maneira de visualizar isso é imaginar o cérebro como um editor de vídeo super rápido, trabalhando ali em tempo real. Ele está o tempo todo cortando as partes ruins ou borradas do filme que os nossos olhos captam, tudo para nos entregar uma cena final perfeita. E essa edição que o cérebro faz acaba criando duas realidades diferentes. Primeiro, a realidade física, que é o que de fato acontece. A gente piscando sem parar, breves momentos de escuridão, borrões de movimento. E aí tem a realidade percebida, que é a obra-prima que o cérebro nos entrega. Uma visão contínua, uma imagem super estável, com transições suaves. No fim das contas, o objetivo desse processo todo é um só: manter a continuidade da nossa percepção do mundo. E para conseguir isso, o cérebro simplesmente ignora a filmagem ruim, como a escuridão que acontece quando a pálpebra se fecha. O resultado é essa experiência visual que a gente conhece, totalmente fluida, sem nenhuma interrupção. Isso tudo levanta uma questão bem interessante. Será que dá pra gente pegar o cérebro no flagra fazendo essa mágica toda? Acontece que sim. E tem um truque muito, mas muito simples para provar isso. É o truque do espelho, e qualquer um pode tentar em casa. É só ficar na frente de um espelho e tentar olhar rapidamente de um olho para o outro. Algo muito curioso vai acontecer. É impossível perceber os próprios olhos se movendo. A gente vê os olhos parados num ponto e depois parados no outro. Mas o movimento entre eles, esse movimento simplesmente não existe na nossa percepção. E por que isso acontece? Simples. O cérebro corta essa imagem borrada para nos proteger. Se a gente visse o mundo balançando sem controle toda vez que os olhos se mexessem, a experiência seria caótica, desorientadora. Provavelmente a gente se sentiria tontura o tempo todo. Então nosso editor interno nos poupa disso. E tudo isso nos leva a uma conclusão incrível. O jeito como a gente percebe o mundo não é uma transmissão ao vivo, crua e sem filtros da realidade. Na verdade, é um filme cuidadosamente produzido e editado pelo nosso cérebro, projetado para nos dar a experiência mais estável e útil que for possível. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Que outras edições, que outros filtros e cortes o cérebro faz na nossa percepção da realidade, todos os dias, sem que a gente sequer desconfie? É uma ideia que muda o jeito que a gente vê, bem, o jeito que a gente vê tudo.